Oi, guerreiros, bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Eu sou o professor Anderson Cardoso e hoje vamos falar das equações e funções do primeiro grau. Vamos ver o que é uma equação do primeiro grau, como é que se resolve a equação do primeiro grau, depois vamos às funções do primeiro grau. Vou mostrar para vocês o que é uma função do primeiro grau, o que é o zero da função ou raiz da função. Vamos ver aqui o gráfico da função do primeiro grau. Vou falar aqui separadamente da função constante, da função linear, da função identidade, da função afim. Depois vamos ver crescência e decrescência, quando é que os gráficos são crescentes e quando é que eles são decrescentes. Depois o estudo de sinais, que vai ajudar muito a gente quando a gente for falar das inequações. O estudo de sinais é muito importante, tá bom? Então vamos junto. Guerreiros, equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a zero. Tá? Tá igualado a zero é uma equação. Se for dessa configuração ax mais b igual a zero é do primeiro grau. Por que essa equação é chamada de equação do primeiro grau? Porque o maior expoente que a variável x assume é 1. O maior expoente que a variável x possui é 1. Tá? Então, ó, a vezes x elevado a 1 mais b igual a zero. Isso é uma equação do primeiro grau. Botei aqui alguns exemplos de equação do primeiro grau. 2x menos 4 igual a zero, menos 3x mais 12 igual a zero, x mais 1 igual a zero. Exemplos de equação do primeiro grau porque o expoente de x é 1. Beleza? Bom, como é que se resolve uma equação do primeiro grau? É muito simples. Basta isolar o x. Vai ficar assim, x igual a alguma coisa. Essa alguma coisa é a resolução, é a resposta da equação. Então, exemplo aqui, 2x menos 4 igual a zero. Vou isolar o x. Então, o menos 4 vai passar para o outro lado, mais 4. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 4 dividido por 2. 4 sobre 2 é 2. Resolvido, x igual a 2. Guardem uma coisa na cabeça de vocês. O grau que uma equação possui é o número de soluções que ela possui. Então, a equação do primeiro grau possui uma resposta, uma solução. Menos b sobre a, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Do segundo grau, que é onde eu for falar na nossa próxima aula, são duas respostas, x1 e x2, tá? Terceiro grau, 3 respostas. Sempre o grau que um polinômio possui, sempre o grau que uma equação possui, é o número de soluções que ela vai possuir. Beleza? Bom, função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Função do primeiro grau é uma função que deriva, é uma função que vem de uma equação do primeiro grau. Ó. Equação do primeiro grau, ax mais b igual a zero. Aí eu tiro essa igualdade a zero aqui, ó, e boto uma variável variando em função dessa expressão algébrica ax mais b. Então, f de x igual a x mais b. Isso aqui é uma função do primeiro grau, porque o maior expoente que x possui é 1, porque vem de uma equação do primeiro grau. Função quer dizer que uma coisa varia em função de outra. Então, o valor disso aqui varia em função de x. Tá? Na equação, aliás, na função do primeiro grau, o valor que multiplica x é o nosso coeficiente angular. O valor que não tem x é o nosso termo independente ou coeficiente linear. Para quem vem acompanhando o curso da gente desde o começo, eu falei disso aqui nas equações de reta em geometria analítica. Isso aqui seria a equação reduzida da reta. Só que claro que y é igual a mx mais p. Né? Aqui y, ou f de x, é igual a x mais b. Em álgebra a gente escreve assim. Mas tem todo esse desenvolvimento aqui lá na parte de equações de reta em geometria analítica. Quem quiser pode assistir lá no vídeo. Show? Então, o A, coeficiente angular, o B, coeficiente linear ou termo independente. Aí botei aqui exemplos de função do primeiro grau. f de x igual a 2x menos 4, f de x igual a x menos 3, y igual a x mais 1. Beleza? Bom, vamos falar agora então do gráfico da função do primeiro grau. Beleza? Então vamos junto. Vamos lá, guerreiros, gráficos da função do primeiro grau. Bom, o gráfico da função do primeiro grau, ele é uma reta. Sempre. Toda função do primeiro grau, o gráfico dela será uma reta. Essa reta tem alguns comportamentos diferentes, mas o importante é que ela é uma reta, beleza? Então aqui, digamos que essa reta aqui em azul seja o gráfico da função f de x igual a x mais b. Eu quero descobrir aqui coisas importantes a respeito desse gráfico. Por exemplo, os pontos que o gráfico corta os eixos coordenados. Tá? Ele vai cortar aqui o eixo y quando o valor de x for zero. Né? Quando o x for zero, está passando aqui em y. Aqui não tem y ou tem? Tem. F de x é a mesma coisa que y, então posso reescrever isso aqui como sendo y igual a x mais b. Y igual a x mais b.
Se eu quero determinar, então, o ponto que o gráfico corta o eixo y, eu vou zerar o x, vou chamar o x de zero. Chamando o x de zero, ele está passando aqui. Então, chamando o x de zero vai ficar o quê? Y igual a vezes zero mais b. Quanto é que é a vezes zero? Zero. Zero mais b, b. Então, y é igual a b. Ou seja, quer dizer, então, que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai estar cortando o eixo y no termo independente. Então, esse ponto aqui, ó, é o b. Sempre o gráfico vai cortar o eixo y no termo independente da sua função. Então, digamos que isso aqui seja da função f de x igual a 2x mais 4. Então esse ponto aqui vale 4. F de x igual a menos 5x mais 7. Então esse ponto aqui vai valer 7. Cortou o eixo y, é o termo independente. É o cara que não tem x na linha de formação da função. Beleza? Bom, se ele corta então y no ponto B, no valor de B, ele vai cortar x no valor de A, não é? Não, é aí que muita gente tropeça. Ele corta y no valor de B, beleza, mas ele não corta x no valor de A. Como é que eu descobri que ele corta y no valor de B? Se ele está passando por y, eu chamei o x de zero. Se eu quero determinar o valor que ele corta x, eu vou chamar o y de zero. Quando eu chamar o y de zero, o gráfico está passando em x. Então, vou pegar essa equação que eu tenho aqui, essa expressão que eu tenho, e vou chamar o y de zero. Então, chamando o y de zero aqui, vai ficar o quê? Que zero é igual a ax mais b. Passando o b para o outro lado, vai ficar o quê? Que menos b é igual a ax. Vou passar o a dividindo. Então, x vale menos b sobre a. Menos b sobre a é uma expressão muito importante para a gente em álgebra, né? Menos b sobre a, ele é o quê? É a raiz da função ou zero da função. A raiz de uma função é o ponto que o gráfico corta o eixo x. Então, ele vai cortar o eixo x aqui, ó, em menos b sobre a. É um ponto extremamente importante. Menos b sobre a, então, é o ponto raiz da função ou zero da função. É o ponto que o gráfico corta o eixo x, o eixo dos domínios, tá? Poxa, mas e o que vai acontecer? Ó, o b tem um ponto no gráfico, beleza. O menos b sobre a tem um ponto no gráfico. Porra, e o a não tem nada? O a vai ficar triste, não vai? Vai. Mas o a tem uma coisa aqui importante sim. Como é que é o nome do a mesmo? Quem lembra? O nome do a é coeficiente angular. Então tem a ver com o quê? Com ângulo. Que ângulo? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo que a função, que o gráfico da função faz com o eixo x. É o ângulo que a reta faz com o eixo x. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, ele é um ângulo importante para a função. O que é esse θ? A tangente desse θ é o valor de A, é o coeficiente angular da reta. Então, a tangente do ângulo de inclinação que a reta faz com o eixo x é o valor de A, é o coeficiente angular, é o cara que multiplica x. O cara que multiplica x, ele é igual à tangente do ângulo de inclinação. Show? Interessante, eu demonstrei essas relações aqui lá na parte de geometria analítica e equações de reta. Quando eu falei de equação da reta, equação reduzida da reta, eu falei do coeficiente angular e mostrei ali a tangente no triângulo retângulo. É o cateto oposto pelo adjacente. Dá uma olhadinha lá para vocês verem. Show? Bom, então aqui vimos o ponto que o gráfico corta o eixo y, é o termo independente, é o b. Vimos o ponto que o gráfico corta o eixo x, é a raiz ou zero da função, menos b sobre a. E vimos aqui que a tangente do ângulo é o valor de A, é o coeficiente angular da reta, beleza? Agora, como é que pode se comportar essa reta no plano cartesiano? Beleza, ó, se a reta for paralela ao eixo x, é a nossa querida e amada função constante do tipo f de x igual a b, ou y é igual a b. Ou seja, o a vale zero, que aí ficaria o quê? Y igual a 0a mais b. 0a é A, então vai ficar que y é igual a B. Se, ó, o 0x mais B, perdão, 0x mais B, esse 0 aqui é o valor de A. Se é o valor de A, a tangente do ângulo de inclinação tem que ser igual a zero. Então essa tangente tem que ser de quê? De 0 ou de 180. Então aqui eu tenho, ó, um ângulo de inclinação raso. Então essa reta, ela é paralela ao eixo x. A inclinação dela aqui é 0, ó, tá vendo? Por isso que ela é paralela. Se o valor de B for positivo, ela vai passar acima de x. Se o valor de b for negativo, ela vai passar abaixo de x. Aqui seria o menos b. Mas o importante é que ela vai ser uma reta paralela ao eixo x. Isso é que é o importante. Outra função extremamente importante para a gente na álgebra é essa aqui. A função identidade. F de x igual a x ou y igual a x. Aqui o a vale 1 e o b vale 0. Né? O a vale 1 e o b vale 0.
Aqui é 1. Então a tangente do ângulo de inclinação é 1. E qual é o ângulo que tem como tangente 1? 45. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele vale 45 graus. Como os eixos coordenados são perpendiculares, aqui vai ser 45 graus também. Então quer dizer que essa função identidade, ela corta ao meio aqui o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. Então recebe um outro nome de função bissetor ímpar, porque ela divide os setores ímpares ao meio, o primeiro e o terceiro. Beleza? Outra informação importante que a gente viu aqui, ó. Eu não falei que o gráfico da função corta o eixo y no valor de b? Se a minha função aqui é y igual a x, quer dizer então que o b vale 0. Seria o quê? 1x mais 0. Então, se o b vale 0, tem que cortar o gráfico aonde? Em 0. Olha lá. Ela vai cortar aqui o eixo y em 0. Passa na origem. Show? Olha que interessante, como é que é verdade. Então, a função identidade é a função importante porque ela divide ao meio o primeiro e o terceiro quadrante. O gráfico dela passa na origem. E eu falei dessa função na nossa última aula, quando eu botei lá funções inversas. Quando é que você identifica pelo gráfico, o gráfico de uma função inversa, você lembra? Você traz essa função identidade e usa essa função como espelho. Você pega a função que você tem, espelha em relação à identidade. A resposta que você vai ter aqui como reflexo é o gráfico da sua inversa. Foi a nossa última aula quando eu falei de funções especiais. Falei das funções injetora, sobrejetora, bijetora, composta, inversa, função ímpar e função par. Tá lá, beleza? Bom, mas se esse ângulo aqui não for de 45, se ele for um ângulo maior que 45 ou menor que 45, aí eu vou ter a função linear. Função linear é uma função do tipo f de x igual a ax, ou y igual a ax, onde esse a é diferente de 1, porque se ele for igual a 1, eu vou ter a função identidade. Então essa função ela corta aqui com um ângulo menor que 45 ou maior que 45, mas ainda continua passando na origem, ó, porque o b é 0, eu não tenho b aqui. Agora, se eu tiver uma função que tem o a e o b diferente de 0, aí eu vou ter a função do primeiro grau mais comum, que é a função afim, f de x igual a x mais b. O a é diferente de 0, assim como o b também é. Então eu tenho ponto de corte em y e em x fora da origem, é a função afim. Show? Beleza? Então agora vamos ver a parte de crescência, quando é que a função ela é crescente e quando é que ela é decrescente, e vamos fazer o estudo de sinais da função, quando é que a função vai ser positiva ou negativa. Vamos lá. Guerreiros, função crescente. Quando é que eu vou ter uma função no primeiro grau crescente? Quando o coeficiente angular for positivo, ou seja, quando a for maior que 0. Quando o valor que multiplica x é positivo, a minha função é crescente, ela se comporta assim. Isso quer dizer o quê? Que à medida que eu vou aumentando o valor de domínio, eu vou aumentando também o valor de imagem. Para esse domínio aqui, eu tenho essa imagem. Se eu aumentar o domínio, eu aumento a minha imagem. Se eu aumentar o domínio, eu aumento a minha imagem. Cada vez que eu aumento o domínio, eu aumento a minha imagem. Então, eu tenho uma função crescente. É proporcional. Se eu diminuir o meu domínio, estava aqui, fui para cá, a minha imagem diminuiu. Diminuiu o domínio, a imagem diminuiu. Diminuiu o domínio, a imagem diminuiu. Então é proporcional. Se eu aumento o domínio, eu aumento a imagem. Se eu diminuo o domínio, eu diminuo a minha imagem. Isso é uma função crescente, quer dizer então que o a é positivo, que o coeficiente angular da reta é maior que 0. Se o coeficiente angular da reta for menor que 0, ou seja, se o a for menor que 0, a minha função é decrescente, o gráfico decresce desse jeito aqui. Quer dizer o seguinte, que se eu aumento o valor de domínio, eu diminuo o valor da imagem. Quer ver? Ó? Meu domínio aqui, a minha imagem, está aqui. Aumentei o domínio, a imagem diminuiu. 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 Cada vez que eu aumento o domínio, a imagem diminui. É uma relação inversa. Enquanto aqui na função crescente a relação é direta, aumenta o domínio, aumenta a imagem, na função decrescente a relação é inversa. Aumenta o domínio, diminui a imagem. Show? Bom, estudo de sinais. Isso é muito importante daqui a pouco para o nosso estudo de inequações. Inequações de primeiro e de segundo grau, inequações quociente, simultânea, inequação produto. É muito importante saber estudar sinais. E o que é você estudar sinais? É saber para que intervalo de domínio a tua função é positiva ou negativa. Para que intervalo de domínio a função tem sinal de mais e tem sinal de menos. Isso é o valor que a gente calcula para fazer estudo de sinais. Então vamos ver aqui.
Se meu valor de A for positivo, se o coeficiente angular da reta a gente viu aqui for positivo, quer dizer que a reta é crescente. Ela vai cortar o eixo x, esse eixo horizontal aqui é o eixo x. Vai sempre cortar o eixo x na raiz da função, ou seja, no menos b sobre a. Então, ó, a direita é positivo, a esquerda é negativo. Mas por que tem esse sinal de mais aqui e esse sinal de menos aqui? Quando eu era estudante, né, muitos anos atrás, eu questionava sempre isso. Como é que eu decorei isso? Ah, a boquinha aqui para cima está menorzinha, o sinal vem para cá. Então o sinal não é aqui, é aqui. A boquinha está para cá, é para cá. Acima da reta é positivo. Mas eu não entendia o porquê. Por que é mais aqui? Por que é menos aqui? Por que é isso? Depois que eu comecei a estudar matemática de verdade, foi o que eu entendi o motivo. Esses sinais aqui de mais e de menos, que aparece aqui, são os sinais que a imagem assume. Tá? Tem uma função y igual a x mais b. Tem domínio e tem imagem. Quem é mais importante numa função? É o domínio ou é a imagem? A maioria vai falar domínio. Não. O mais importante numa função é a imagem. A imagem ela é o y. Então, a imagem sozinha, o y, é igual a uma expressão grande, ax mais b, se for do primeiro grau. Se for do segundo, ax2 mais bx mais c. Então, o y sozinho ele é igual a muita coisa. Então, o y é mais importante que a expressão. Então, a imagem é mais importante que o domínio na função. Então, esses sinais aqui de mais e de menos são sinais de imagem. Imagine que a gente tem aqui, então, ó, o eixo y, onde ficam as imagens da minha função. Então, quer dizer que se eu pegar um valor de domínio aqui, ó, a minha imagem é positiva. Se eu pegar um valor de domínio aqui, a minha imagem é positiva. Se eu pegar aqui, a minha imagem é positiva. Então, por isso que aqui ó, tem o sinal de mais. Porque nesse setor aqui, qualquer domínio que eu pegue, eu vou gerar imagens positivas. Agora, se eu pegar um domínio aqui, a minha imagem negativa. Se eu pegar o domínio aqui, a minha imagem negativa. Né? Se eu subir aqui, eu não tenho reta para cá. A reta está para baixo. Então, tem que encontrar com a reta. Encontrei com a reta aqui, gerei imagem negativa. Encontrei com a reta aqui, gerei imagem negativa. Então, por isso que nesse setor aqui, eu tenho um sinal de menos, porque ali eu gero imagens negativas. É por isso, os sinais aqui são de imagem, não são de domínio. Tá? Se esse valor menos b sobre a aqui for 10, para cá vai ter 11, 12, 13, 14, 15, para cá vai ter 9, 8, 7, 6 valores positivos dos dois lados. No entanto, aqui vai ter um sinal de negativo. Por quê? Porque esses valores aqui vão me gerar imagens negativas. Por isso. Agora, se meu valor de A for negativo, a minha função é decrescente. Desse comportamento aqui. Mas ainda continuo cortando o x na raiz da função menos b sobre A. Então, ó, imagina aqui, eixo y aqui agora. Se eu pegar o valor de domínio aqui, a imagem positiva. Se eu pegar o valor de domínio aqui, a imagem positiva. Se eu pegar um domínio aqui, a imagem positiva. Então, nesse setor aqui, eu gero imagens positivas. Por isso que ali fica o sinal de mais. E aqui, se eu pegar o valor de imagem aqui, para cá não tem reta, a reta está para baixo. Então, ó, imagem negativa, imagem negativa, imagem negativa. Então, nesse setor aqui, eu tenho imagem negativa. Mesma coisa, imagina que esse valor de raiz aqui for 10. Se aqui for 10, aqui vai ser o quê? 11, 12, 13, 14, 15, aqui 9, 8, 7, 6. Então, só valores positivos. E aqui eu gero imagens negativas. Por quê? Porque vai estar para baixo, tá? Então, aqui, mesmo tendo valores positivos aqui, 11, 12, 13, 14, 15, eu continuo tendo negativo, porque isso aqui não é o valor que o domínio assume, e sim o valor que a imagem assume. E a imagem aqui, ela é negativa. Quer ver? Tivemos aquele exemplo ali. Y igual a 3x mais 12. Estude os sinais da função abaixo. F de x igual a 3x mais 12. Y igual a 3x mais 12. Primeiro passo. Achar a raiz da função, que é o ponto que o gráfico vai cortar o eixo x. Como é que eu acho a raiz da função? Eu zero o y. Então, isso aqui vai ficar o quê? 3x mais 12 igual a zero. 3x igual a menos 12. X igual a menos 12 sobre 3. Então, x igual a menos 4. Então, a minha reta vai cortar o eixo y no ponto menos 4. O eixo x, aliás, no ponto menos 4. Está lá meu eixo x. Aí vem a pergunta, a função é crescente ou decrescente? Muita gente erra nisso aqui, porque pensa assim, o x vale menos 4, a função é decrescente. Vai lá, marca aqui assim, está lá na letra A a resposta. Vai fazer curso de novo. Quem me diz se a função cresce ou decresce, não é a raiz, não é o x. É quem? É o coeficiente angular, é quem multiplica x. Quem multiplica x aqui? 3. 3 é positivo ou negativo? É positivo, então minha função cresce. Minha função é assim, crescente.
E ela corta o eixo x em que ponto? Corta x em menos 4. Para cá positivo, para lá negativo. Viu só? Estudei sinais. Acima da reta positiva, abaixo negativo. É a raiz negativa, não tem problema. Aqui vai ter o quê? Ó? Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Mas ó, tá positivo. Porque esse valor aqui não é o valor de domínio. É o valor da imagem. Imagem aqui, ó, positiva. Imagem aqui, ó, positiva. Aqui, imagem, ó, negativa. Viu como é que é bonito isso? Isso é muito bonito. Isso é muito importante para a gente fazer o estudo de sinais lá na parte de inequações que a gente vai ver depois. Tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês hoje com essa parte de função e equação do primeiro grau. Façam a lista de exercícios que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo. Façam, pelo amor de Deus, essa lista. Se tiverem dúvida, podem me perguntar. Tá? Se gostaram da aula, marquem um joinha aí. Se não são inscritos no meu canal, inscrevam-se, por favor, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar. Marquem um joinha, comentem, tá? Deem o feedback, compartilhem esse vídeo, tragam seus amigos para estudar com a gente aqui. Nosso intuito aqui sempre é ajudá-los, tá legal? Então aproveitem e façam a lista de exercícios, por favor. Um beijo no coração de todos. Os